queridos, vamos dar continuidade no segundo bloco de a série Os Bastidores. Nesse momento nós iremos entrar a revolta da fé. Nós iremos falar de um momento interbíblico que as pessoas falam que foi um silêncio de Deus frente à humanidade, onde nós iremos falar um pouquinho acerca da situação da Era dos Macabeus e também do Antíoco IV. Vamos lá? Quando o Estado decide que a cultura e os deuses humanos devem substituir a lei divina, o confronto torna-se inevitável. No silêncio dos séculos que antecederam o Novo Testamento, o imperador tentou profanar o sagrado, provocando a revolta de um povo. A opressão do Império Seleucida, sob o comando do Antíoco IV Epifânio, que proibiu as práticas judaicas e profanou o Templo de Jerusalém, gerando violenta revolta dos macabeus, uma guerra de guerrilha pela independência e pela preservação cultural. Nos bastidores espirituais, Antíoco IV opera como um claro protótipo de anticristo, movido pelo orgulho extremo de querer erradicar a adoração ao Deus verdadeiro da face da terra, usando o poder político absoluto para sufocar o agir do Espírito Santo em meio ao povo. Os dois lados extremos acabam entrando em choque. O helenismo forçado, o que significa isso? É a cultura pagã e obrigatória do Estado contra o zelo pela santidade de um pequeno grupo de resistência que preferia morrer a se corromper. Ainda que tiranos profanem o que é sagrado e tentem apagar as leis divinas da terra, Deus permanece soberano, levantando os pequenos para envergonhar os exércitos de soberbos. Mas o fim da guerra externa revelaria uma nova batalha, travada não nos campos de sangue, mas no isolamento do deserto. No próximo episódio 12, nós vamos ver os filhos da luz contra os filhos das trevas. Diante da corrupção política e religiosa que tomou conta das instituições da época, a verdadeira resistência escolheu o silêncio, o isolamento e a preservação espiritual como suas principais armas de defesa. O foco político foi a profunda divisão interna em Israel durante o período asmoneu e romano, que levou os essênios a abandonarem Jerusalém e o templo corrompido para viverem em comunidade ascéticas e isoladas no deserto de Querã. Nos bastidores espirituais, a preservação oculta e milagrosa das Escrituras, os pergaminhos no Mar Morto. Nos bastidores do Espírito Santo, enquanto o mundo político brigava por cargos e poder sacerdotal na capital, a verdade estava sendo protegida na solidão do deserto. A conexão entre o bem e o mal. Uma teologia declarada abertamente pelos próprios essênios. A guerra cósmica diária entre os filhos da luz e os filhos das trevas, mostrando a rivalidade espiritual e a divisão de dois lados em uma forma mais pura. Ainda que as instituições humanas se corrompam e o poder político compre a religião, Deus permanece soberano, guardando a sua verdade no segredo dos lugares áridos, mas o deserto que protegia as Escrituras viria o nascimento do maior império de ferro que o mundo já conheceu. No episódio 13, nós iremos ver acerca do Império de Ferro, que foi Roma, Nero e a diáspora. Para nós compreendermos um pouquinho o ápice do poder centralizado no mundo antigo, esse império implacável de ferro, ele se autodeclarava divino, cujos imperadores exigiam ser adorados como deuses vivos e puniam com a morte cruel os que confessassem qualquer outro rei. A opressão do Império Romano, as perseguições extremamente cruéis de Nero aos cristãos e a destruição final de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, espalhando os sobreviventes por todas as nações da terra, representa exatamente qual foi o foco político dessas pessoas que estavam no poder. Nos bastidores espirituais, o mal operando através de um sistema político globalizado para tentar esmagar o cristianismo nascente e a linhagem judaica, sem perceber que a perseguição e a dispersão apenas espalhariam a semente da mensagem divina por todo o mundo. O sangue dos mártires nas arenas de Roma contra a arrogância dos imperadores. A punição da liberdade de adoração levada ao extremo físico, confrontando o reino dos homens com o reino de Deus. Ainda que os impérios de ferro esmaguem as nações e transformem os altares em cinzas, Deus permanece soberano, expandindo seu reino espiritual além de qualquer fronteira geográfica. Porém, séculos depois, o mesmo espírito de controle e destruição em massa despertaria no coração da Europa moderna. Para quem não sabe, o momento diáspora foi o momento pelo qual o povo judeu ele não teve um local para morar, que ele ficou sem nação. Então, foi exatamente esse momento que o povo ele viveu uma situação como estrangeiro. E é o momento conhecido como diáspora. Se vuelve ya, guerrero de luz, bajo tu palabra.